Agora o NTV News, boa noite. Novo recorde em Patos de Minas, mais 23 mortes em um único boletim e ocupação hospitalar não cede. Município continua sem leitos clínicos de UTI. Na região, mais óbitos em decorrência da Covid-19. Em Lagoa Formosa, aparecem mais 10 mortes no informe desta segunda-feira. Falta de estrutura e de pessoal no hospital de campanha vira caso de polícia. Mesmo na onda roxa, muitos serviços são permitidos e a aglomeração na porta de bancos e lotéricas continuam. Assaltante armado rouba loja de celular na Avenida Brasil. O adeus ao comandante da 10ª Região da Polícia Militar. Mais uma vítima da Covid-19. Madalena Gordiano vai continuar recebendo pensões. Dalton Rigueira é demitido do cargo de professor universitário. Petrobras autoriza. Gasolina sobe pela 6ª vez e diesel pela 5ª em 2021. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais informações agora no NTV News, que já está no ar. Pela 6ª vez, o preço da gasolina será reajustado este ano. O percentual agora é de 9,2%. O valor do diesel vai subir 5,5%, o 5º aumento em 2021. As altas autorizadas pela Petrobras passam a valer nesta terça-feira. O preço médio de venda na refinaria da gasolina passará a ser de R$ 2,84 por litro, alta de 23 centavos por litro, enquanto o diesel passará a valer em média R$ 2,86 por litro, alta de 15 centavos por litro. O valor da gasolina já acumula um aumento de 54% nas refinarias esse ano e é o 6º reajuste anunciado. Já o diesel subiu 5 vezes em 2021 e acumula alta de 41,6%. Um homicídio foi registrado no sábado em Guarda dos Ferreiros, município de Rio Paranaíba. O autor se apresentou à polícia e foi preso em flagrante. Ele disse que a vítima estava com ciúmes dele com a namorada. Os dois eram do estado do Maranhão e trabalhavam na zona rural. A polícia foi acionada pelo 190 e foi até uma residência onde, segundo testemunhas, teriam ouvido seus vizinhos discutindo e logo em seguida visto sangue por debaixo do portão. No local foi localizado, caído no chão, José Antônio Pereira Ramos, de 36 anos, natural de Pio 12, no Maranhão. Ele já estava sem vida. Momentos após, um homem de 21 anos, de Imperatriz, também no Maranhão, compareceu ao local e se apresentou como morador da residência e assumiu a autoria do homicídio e em seguida entregou a faca que estava em sua cintura e que foi utilizada no crime. Em conversa com o autor, ele disse que há aproximadamente 2 meses estaria dividindo o aluguel com a vítima e que após fazerem uso de bebida alcoólica, os dois se desentenderam devido ao colega estar com ciúmes da namorada com ele. O criminoso ainda disse que a briga teria começado na rua quando chegavam em casa e que na residência a vítima teria pegado uma faca e partido para cima dele, que se defendeu também com uma faca, com a qual teria o golpeado por 2 vezes. Em seguida, o homem deixou o local, segundo ele, por não saber o que fazer. Mas, ao perceber a chegada da polícia militar, ele se apresentou para prestar esclarecimentos. Autor e vítima eram trabalhadores rurais na região. O autor do homicídio foi preso em flagrante e encaminhado aqui para a Polícia Civil em Patos de Minas. O perito da Polícia Civil compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. Um idoso é suspeito de abusar de pelo menos 3 crianças em Patos de Minas. Com medo de ser denunciado, ele ameaçava as menores. A mãe da criança de 5 anos disse para os militares que a filha, dias atrás, estava na casa desse idoso. Quando ela estava por lá, esse homem teria tirado a bermuda e passado a mão nas partes íntimas da criança. A mãe disse ainda que mora em uma casa de aluguel desse idoso e que o conhece há vários anos. A mulher disse que o fato pode ter ocorrido no dia em que esse idoso foi até a casa dela e pediu para que deixasse a sua filha ir até lá, pois lá estava a sobrinha dele e que eles estavam assando carne na residência.
Já outra mãe, a mãe de uma criança de 8 anos, disse para os militares que as crianças vão muito na casa desse idoso e que ele é conhecido de toda a família. Ela relatou que uma vez o idoso levou a filha para o quarto, retirou a bermuda e começou a passar a mão nas partes íntimas da criança. Teria inclusive cheirado o pescoço dela e acariciado outras partes aí do corpo da criança. A informação foi que ele ainda beijou a boca da criança e depois disse para que ela não contasse nada para o pai dela e nem para a mãe, senão algo pior iria acontecer com ela. Informações dão conta que a criança de 5 anos disse que o idoso tirou a calcinha dela e teria feito cosquinha na parte íntima com os dedos e que ele deu um beijo na parte íntima dessa criança. Quando então ela disse que iria contar para a mãe, o idoso disse que para ela não tem mar com ele. A criança disse que no mesmo dia contou para a mãe, porém ela ficou com medo de que o marido pudesse fazer algo com esse idoso e acabasse preso. Continuando com os relatos, a criança de 8 anos disse que em outro dia estava ela, a criança de 5 anos, e uma outra amiguinha, e que o idoso a levou para o quarto e voltou a abusá-la novamente. Inclusive, fez ameaças caso ela contasse algo que tivesse acontecido ali para a mãe. Sobre os abusos, as crianças contaram que os fatos acontecem há aproximadamente 3 meses e que o idoso fica presenteando essas crianças com bombons, tiaras, para que elas não contem nada para as mães. Em contato com esse idoso, após ele ser informado das denúncias, ele acabou negando as acusações para a Polícia Militar. Por não estar em situação de flagrante, o idoso não foi preso. Já aqui no News, falta de estrutura e de pessoal no hospital de campanha vira caso de polícia. Mesmo na onda roxa, muitos serviços são permitidos e a aglomeração na porta de bancos e lotéricas continuam. E o adeus ao comandante da 10ª Região da Polícia Militar, mais uma vítima da Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, anunciou nesta segunda-feira que vai produzir agora no Brasil a vacina da Oxford AstraZeneca. Os insumos importados da China passaram nos testes de estabilidade e de consistência, possibilitando assim a fabricação do imunizante. A expectativa é de que até o final de março a Fiocruz entregue 3.800.000 doses ao Ministério da Saúde. A polícia foi acionada de novo no hospital de campanha. Desta vez foram os funcionários que chamaram para relatar a falta de estrutura. Os profissionais de saúde denunciaram que não havia balas e pontos de oxigênio, ventiladores mecânicos, macas e leitos suficientes. Com isso, pacientes estavam nos corredores. Além disso, disseram que trabalham em número reduzido e reclamam da sobrecarga. Na sexta-feira, quase foi instalada uma nova crise, quando a prefeitura anunciou a troca na direção e coordenação do hospital de campanha. Uma carta aberta em defesa foi publicada. Houve ameaça de pedidos de demissão em massa, mas a situação foi contornada depois de diálogo com servidores. Depois da exposição no sábado, à noite, a secretária de Saúde de Patos de Minas publicou um vídeo anunciando a abertura de 8 leitos doados pela FIENG. Estamos na onda roxa, mas vários serviços são permitidos na fase mais restritiva do Minas Consciente. Com isso, cenas de aglomeração são comuns. A semana começou com muita gente nas portas de bancos e lotéricas em Patos de Minas. O repórter Rafael Ribeiro acompanhou a situação. Mesmo com as regras mais restritivas da onda roxa do programa Minas Consciente, Patos de Minas amanheceu com muita movimentação de pessoas, principalmente na parte central da cidade. As imagens que você vai acompanhar agora foram feitas por um aparelho celular, inclusive de um banco que fica próximo ao hospital regional. Foram feitas e logo depois de 5 minutos, quando a nossa reportagem retornou ao mesmo local, todos esses clientes foram passados para dentro da agência bancária. Em outros pontos, a gente também pode conferir a movimentação de pessoas na Rua Major Gotti, aqui no centro de Patos de Minas. Nas portas de bancos, inclusive, há muita movimentação, aglomeração de pessoas, inclusive aquelas que passeiam aqui pelo centro. Muitas dessas pessoas são idosas, inclusive aquelas que estão no grupo de risco da Covid-19. Neste momento, eu estou aqui
na rua Olegário Maciel com Major Gotti, a principal rua de Patos de Minas, aonde a gente vê uma movimentação de pessoas muito grande, inclusive na porta de uma loteria, inclusive, que há muita fila e movimentação aqui, ó, na faixa de pedestres, pessoas caminhando, circulando na cidade, como se não houvesse nenhuma medida mais restritiva para o coronavírus. Uma situação que leva, então, a um pensamento, a uma pergunta sobre o que está acontecendo em Patos de Minas, já que nós estamos em um período de lockdown e com um crescente número de casos de contaminação pelo coronavírus. Nós vamos acompanhar essa movimentação da cidade, inclusive questionar os órgãos competentes que fiscalizam toda essa situação. A gente nota, inclusive, nessa imagem que você vai acompanhar agora, que algumas lojas estão com a porta meio aberta. Não se sabe se estão atendendo o público ou se está somente limpando o local, mas gera muito questionamento e a gente vai continuar atrás, então, de respostas. Foi sepultado nesta tarde em Uberaba o corpo do coronel Wesley Rodrigues Rosa. Ele comandou a Rotan e a Companhia de Missões Especiais em Uberaba. Em janeiro de 2019, assumiu o comando do 17º Batalhão da PM em Uberlândia. E em janeiro deste ano, tomou posse como comandante da 10ª RPM. O coronel Wesley morreu em decorrência da Covid-19. Militares fizeram um corredor para prestar as últimas homenagens ao coronel Wesley Rodrigues Rosa. As sirenes foram ligadas para anunciar a passagem do corpo. Mas ao passar em frente ao batalhão da Polícia Militar de Uberaba, as sirenes foram desligadas. O corpo do coronel Wesley estava no caminhão do Corpo de Bombeiros e uma salva de palmas de quem acompanhava o cortejo quebrou o silêncio. Ao estacionar em frente ao batalhão da Polícia Militar de Uberaba, a marcha fúnebre foi executada. Minutos depois, a chuva caiu e o cortejo seguiu para o cemitério São João Batista, onde o coronel Wesley foi sepultado. O comandante da 10ª Região da Polícia Militar, de 46 anos, morreu neste domingo em decorrência da Covid-19. Ele procurou atendimento no dia 13 de fevereiro em hospital particular de Patos de Minas. Sem vaga, foi transferido em UTI móvel para Uberaba. O coronel Wesley deixa mulher e 2 filhos. Os nossos sentimentos aos familiares. Na sequência, a gente mostra os detalhes do tratamento da água e do esgoto em Patos de Minas. Algumas histórias de mulheres que nos inspiram. Também a gente vai falar de futebol, né? Afinal de contas, fim de semana teve rodada e a gente mostra os principais lances da derrota da veterana para o Cruzeiro. Presente em mais de 640 municípios mineiros, a Copasa presta serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Em Patos de Minas, são 47 anos prestando os serviços. Copasa presta serviços de abastecimento de água em Patos de Minas desde 1973. E desde 2009, opera com serviço de esgotamento sanitário no município. Hoje, 90% do esgoto produzido na cidade é tratado pela Copasa. E como forma de demonstrar esse trabalho à população, a companhia permite visitações nas estações de tratamento de água e de esgoto. Atuar incansavelmente para oferecer o melhor na prestação de serviço de tratamento de água e esgotamento sanitário na cidade de Patos de Minas é o que a Copasa tem feito de melhor nesses últimos 47 anos. E para mostrar aos patenses dos desafios desse trabalho e o bem que traz à sociedade, a Copasa está de portas abertas para receber os moradores. A Copasa recebe também alunos de escolas. Desde 1986, quando iniciou o programa Chuá, as instituições trazem os seus alunos para conhecer de onde vem a água que consome e para onde vai o esgoto de suas residências. Desde 2018, esse trabalho foi intensificado. Todavia, em 2020, parou com o início da pandemia. Nestes 2 anos, a companhia recebeu 7.000 visitantes. Todos aqueles que tiverem interesse em conhecer qualquer das estações pode solicitar à companhia,
por meio de ofício, pelo e-mail, pelo telefone 3823-3263 ou ainda ir até a sede da companhia para entregar a solicitação pessoalmente. As pessoas que quiserem conhecer o dia a dia da produção e tratamento de água e também do tratamento de esgoto, podem enviar um ofício para o e-mail usal.socioambiental.patosdeminas@copasa.com.br ou trazê-lo pessoalmente na Rua Dona Luísa, 1325, bairro Cristo Redentor. Podem também solicitar pelo telefone, o DDD 34-3823-3263. E algumas recomendações são necessárias para o dia da visita. Por questões de segurança, as idades são limitadas. As crianças, a partir de 10 anos, podem visitar a estação de tratamento de água e, a partir de 16 anos, a estação de tratamento de esgoto. A recomendação é que venha de calça comprida e calçado fechado, conforme eu disse anteriormente, limitadas as idades, 10 anos para crianças tratamento de água, 16 para tratamento de esgoto. Fora a pandemia, as turmas são de 10 visitantes por vez. Para que tenha o melhor entendimento, sendo que tem o técnico da Copasa que acompanha essa visita, que explica tudo durante o tour, Então, dessa forma, todos vão assimilar melhor os conhecimentos que são repassados no momento da visita. Com a Onda Roxa, o jogo entre o RT e Cruzeiro foi realizado na noite de sábado em Sete Lagoas. Apesar da boa partida, a veterana não conseguiu segurar o time de BH. A URT, que vem de derrota para o Atlético e vitória contra o Uberlândia, levou a pior desta vez. A equipe que jogaria em casa ficou impedida de usar o seu estádio e ainda por cima precisou percorrer mais de 400 quilômetros entre Patos de Minas e Sete Lagoas. Já o Cruzeiro, em campo, ficou pressionado pelo resultado, já que em 2 jogos até então na temporada estava zerado em vitórias, com empate contra o Uberlândia e derrota contra a Caldense. O Cruzeiro teve as principais ações ofensivas na etapa inicial, se valendo do jogo de velocidade de Ayrton, substituto do suspenso Felipe Augusto. 2 lances de muito perigo ficaram no quase. Dono do jogo, o Cruzeiro seguia criando chances no segundo tempo e tinha Bruno José abrindo caminho pelo meio. Mas foi na bola parada que veio o alívio. Aos 8 minutos de jogo, o Cruzeiro abriu o placar em uma jogada manjada. Escanteio pela direita, Claudinho cobrou na área, onde encontrou o zagueiro Manuel, que de cabeça fez 1-0. O Cruzeiro teve novas chances, mas faltou capricho nas conclusões. A URT fez pouquíssimos contra-ataques mais promissores. Quando o jogo parecia encerrado, aos 48 minutos, Marcinho driblou na entrada da área, mandou para a perna esquerda e disparou para bater no travessão e entrar. Feliz pela vitória, que é o mais importante, feliz pelo gol também, mais um gol pelo Cruzeiro. Fico feliz por poder ajudar a equipe com gol e poder correr até o final, poder ajudar meus companheiros. Esse é a maior alegria que eu tenho, Então estou feliz pra caramba com a vitória. A gente precisava dessa vitória, a vitória é importante, para coroar o trabalho que a gente vem fazendo, para dar um pouco mais de tranquilidade pra gente trabalhar durante a semana. Então a equipe está de parabéns pela briga, pela entrega que teve, mais uma vez, e a manter esse ritmo aí, esse nível. A gente sabe que é um começo de um trabalho, é difícil, mas a gente abrindo a cabeça para poder aprender. Com esse novo jeito de jogar, a gente tem tudo para crescer durante o ano. Para o técnico da equipe celeste, o momento foi de alívio e o resultado dará confiança ao grupo. Fizemos um jogo consistente, fomos crescendo no decorrer da partida, mas sempre com um controle do jogo muito grande. Isso mostrou um equilíbrio e um controle da nossa ansiedade por essa primeira vitória muito grande. O grupo está de parabéns, vem trabalhando forte, apesar do pouco tempo. Compraram a ideia, estão se esforçando e hoje fizemos um jogo equilibrado, um jogo consistente, tivemos chances de gol e concluímos hoje melhor e conseguimos fazer 2, poderíamos fazer até mais. Com o resultado, a URT está em 7º lugar com 3 pontos e o Cruzeiro em 4º lugar com 4 pontos. Na próxima rodada, a URT vai a Tombos encarar a Tombense. O jogo será no sábado. Já o Cruzeiro volta a jogar no Mineiro no próximo domingo contra o Atlético. Mas antes, a equipe muda o foco. A Raposa viajará para enfrentar o São Raimundo de Roraima na próxima quinta-feira. O jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, com empate favorecendo o time visitante. Com a primeira vitória, os jogadores seguem confiantes para a Copa do Brasil. Seguir trabalhando, com os pés no chão e continuar trabalhando firme e forte, que o trabalho está sendo bem feito.
E é importante para dar uma sequência, né? Para ter uma sequência aí e dar confiança também para toda a equipe. E é isso aí. Porque agora a gente vai ter uma sequência complicada de Copa do Brasil, um outro campeonato, para depois a gente retornar ao Mineiro com mais força e cada vez mais lá em cima. 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. As nossas homenagens a todas as telespectadoras. Algumas histórias inspiradoras a gente compartilha agora com você. Elas são mães, filhas, esposas, donas de casa, profissionais das mais diversas áreas. Seres que, independente do desafio, sabem como vencê-los. Para elas, não existem limites. Mas, ainda nos dias de hoje, muitas mulheres se sentem obrigadas a provar o seu valor. Denise, atual prefeita de São Gotardo, exemplo de mulher que pode e deve estar onde quiser. Foi empregada doméstica, professora por mais de 20 anos no ensino fundamental e superior. Uma vasta experiência que, para ela, foi alicerce para ser quem é hoje. Meus pais me trouxeram para São Gotardo para estudar. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Então, essa trajetória, ela me possibilitou ter aprendizagem, desenvolver habilidades que fazem toda a diferença no que eu exerço hoje aqui na prefeitura. Cristiane é engenheira civil, nascida em Belo Horizonte. Trabalhou com saneamento na área indígena em Brasília, Cuiabá, Rio Grande do Sul, e em 2008 foi para Araxá e, por fim, para Patos de Minas. Hoje, ela cuida da área oeste como superintendente regional, ainda na área de saneamento. Uma rotina puxada que exige equilíbrio com a rotina de dona de casa, de mãe, esposa e de tantas outras funções que uma mulher é capaz de assumir. Sou muito exigente com meus filhos e procuro estar muito presente na vida deles, mesmo tendo uma vida profissional que me demande muito tempo. Eu brinco muito no meu ambiente de trabalho, quando a gente vai embora, todo mundo fala, agora eu vou para o meu terceiro turno. Porque acompanhar material da escola, principalmente nesse momento agora que são as videoaulas, Então acompanhar a rotina, como que eles fizeram as tarefas, se estão estudando. Mônica é mototaxista, mãe, dona de casa e, nas horas vagas, é jardineira e produtora de sabonetes artesanais. A rotina dela começa às 6 da manhã e não tem hora para acabar. Uma mulher humilde e atenciosa que demonstra muito amor pelo que faz. Eu amo minhas plantinhas de coração. Isso é uma forma de desestresse também, A rotina do trabalho na rua ela é muito difícil. Ela é muito tensa às vezes. Aparentemente é fácil, mas não é tão fácil assim. Já a Denise é policial militar, mas também é mãe, esposa e dona de casa. A rotina de trabalho é uma surpresa a cada dia. São 12 horas por dia em sistema de escala. Em casa, mais uma jornada começa. Eu tenho 14 anos de polícia militar e até hoje eu ainda me deparo com ocorrências novas, inusitadas, que eu ainda não tinha passado por elas. Ainda tem coisas de casa para fazer, Tem que dar atenção para os filhos, para o marido, Então é complicado, não é só aqui, É uma jornada de 24 horas. Cada uma delas tem suas peculiaridades, seus modos, gestos, gostos, o seu jeito de viver. Independente de força, competência, inteligência, posição social, mulher não precisa provar nada a ninguém, pois ela se basta. É como diz uma música de Francisco Elombre: um homem não te define, sua casa não te define e a sua carne não te define. Você é seu próprio lar. E lugar de mulher é onde ela quiser. Me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Ela desatinou nós, vai viver só. Na sequência aqui do News tem análise da notícia. A gente mostra também o assalto à loja de celular na Avenida Brasil. Ministro do STF anula todas as condenações de Lula na Lava Jato e ex-presidente pode disputar eleições. E Madalena Gordiano vai continuar recebendo pensões. Dalton Rigueira é demitido do cargo de professor universitário.
Uma loja de celulares que fica na Avenida Brasil, em Patos de Minas, foi assaltada nesta segunda-feira. O bandido rendeu os funcionários e levou 14 aparelhos novos. Câmeras de segurança flagraram toda a ação. O repórter Rafael Ribeiro acompanha esse caso e tem mais detalhes. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os telespectadores do NTV News. Esse roubo aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira aqui na Avenida Brasil, que fica no bairro Brasil, em Patos de Minas. Vamos acompanhar as imagens para quem está em casa entender como foi a dinâmica dos fatos. Primeiro, esse homem chega com essa blusa de frio, tentando se esconder das câmeras e primeiro ele chuta esse objeto, esse balcão que há na frente dele. Os dois atendentes, que é um rapaz de 22 anos e outra moça de 26 anos, ficaram bastante assustados com toda essa ação. Agora vamos abrir um pouco o áudio para o pessoal que está em casa, porque as câmeras também captaram o som dele ameaçando as vítimas, inclusive pedindo para colocar todos os aparelhos celulares nessa bolsa. Eles pediram, inclusive, os aparelhos mais caros, como iPhone, por exemplo. Vamos acompanhar. Vamos, seu rápido, tira essa bolsa de dentro. Vamos, seu rápido, coloca as tudo isso, vamos, seu rápido. Após cometer o crime, ele obrigou as duas vítimas a colocar tudo dentro dessa mochila e no final pediu para que os dois ficassem deitados no chão. Ele saiu aqui pela porta, pela rua e desceu na Avenida Brasil, virou na próxima esquina e a Polícia Militar já está em busca. Eu vou conversar agora com o Vitor. O Vitor, ele é proprietário da loja, inclusive está assustado também com a ação desses bandidos. Foram quantos aparelhos levados por eles? Foi em torno de 15 aparelhos que foi levado. É complicado, né? A coisa já não está fácil e ainda passar por um constrangimento desse, fora o prejuízo, né, que a gente teve. Logo depois de cometer o crime, vocês chamaram a polícia? Chamamos, tava dando ocupado, a gente foi tentando aí, mas logo conseguiu chamar e tinha viatura já aqui perto, já veio rápido. O serviço da polícia foi bem rápido. Agora, são aparelhos caros, qual que é o prejuízo estimado aí, Vitor? Em torno de uns 14 mil reais, 13 mil reais. Vocês estavam funcionando aqui só para manutenção, né, como manda o decreto e... Só para manutenção de celulares. E a polícia já identificou esse suspeito? O que a polícia falou para você na hora que viu as imagens? Até porque aparece o rosto dele aí, né? Isso, tem um suspeito já, eles já foram atrás desse suspeito, já tem um suspeito já confirmado já. Vitor, o pessoal está em casa acompanhando, é bom ressaltar, né, que essas pessoas que receberem proposta de comprar aparelho celular, que não comprem, né, porque saiu aí prejuízo da loja de vocês. É complicado, né? Se ele está fazendo isso é porque tem alguém que está comprando, então eu peço a colaboração de todo mundo para não vir comprar coisa que você achar muito barato, suspeito. Tem alguma coisa errada, ninguém vai dar nada de graça para os outros, tá errado. Então, se não comprar, eles vão parar, né? Porque tá demais. 2 semanas atrás teve um assalto a outra loja, até de um companheiro nosso, entendeu? Roubou também só telefone. Eles entram, roubam só os telefones. Está desconfiado, pode ser o mesmo grupo criminoso ou a mesma pessoa? Eu mandei mensagem para ele até mandou, tô até esperando ele responder. Provavelmente pode ser que seja o mesmo. Agora, como fica toda a situação a partir de agora? O que se deve fazer? Porque os funcionários estão assustados. Já conversou com eles? Vai continuar funcionando? Vai reforçar a segurança? O que você pretende fazer? Pois é, a gente vai, felizmente, tem que continuar, né? A gente já conversei com eles já. A gente vai continuar funcionando, porque não tem jeito de parar. Felizmente, não tem como parar, né? Indignação, sentimento. É, complicado, né? Vitor, então tá aí as informações. Amanhã no programa Gui Boa Ventura você acompanha mais detalhes a respeito desse crime. Um crime que aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira. Foram vários aparelhos levados aqui do local, aparelhos novos, inclusive com as caixas que também foram levados. Eles nunca tinham sido ligados, esses aparelhos, para você ter noção, você que está em casa acompanhando. As imagens são do Vinícius Machado, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Obrigado, Rafael. Análise da notícia, comigo já está aqui na bancada Gui Boaventura. Boa noite, Gui. Olá, Aldair. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. A gente começou aí com essa reportagem sobre esse assalto que aconteceu agora no início da noite, finalzinho da tarde, para o início da noite aqui na Avenida Brasil, Gui. E lojas de celulares, esse tipo de comércio, tem sido algo frequente da criminalidade aqui em Patos, né? Qualquer porta aberta serve para o ladrão, né? Sabe o detalhe que eu observei nas imagens desse assalto aí? A inconsistência
do ladrão, a falta de experiência do ladrão. Ele estava completamente uma pessoa completamente fora do equilíbrio e entrou para assaltar. Até não acredito que ele estivesse armado com uma arma de verdade, não. Eu poderia estar com um simulacro, uma coisa assim, ou fingindo que estava armado. Mas se tiver, numa situação daquela ali, dali para um desastre, para um acidente muito maior, é um pulinho. O sujeito entra numa loja de celular para roubar celular e se houver uma buzina lá do lado de fora, ele atira em alguém lá dentro. É um negócio assim que não dá para você entender. Esse rapaz aí que assaltou essa loja de celulares aí na Avenida Brasil, ele deixou a cara dele estampada, já descobriram quem é, já tem foto dele, com a mesma blusa, com o mesmo boné. Então é só a polícia botar a mão nele. Caiu de maduro. Muito bem. O Gui, vamos mudar então de assunto, porque o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações de Luiz Inácio Lula da Silva feitas pela Justiça Federal do Paraná, relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. A decisão vale para as condenações do triplex do Guarujá, do sítio em Atibaia e doações ao Instituto Lula. A decisão de Fachin é referente à ação apresentada pela defesa do ex-presidente Lula em novembro do ano passado, que questionou a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Com isso, o ex-presidente recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. Gui, quais são os impactos disso? Como analisar essa decisão aí do STF num momento como esse? Olha, em todos os segmentos da vida no país, todos, independente de qual seja ele. A começar pelo setor econômico no Brasil. Causa uma insegurança tamanha, uma confusão tamanha nas coisas no Brasil, uma decisão dessa, que a Bolsa caiu 4% agora no período da tarde, o dólar bateu em 5,80, voltou 5,77, mais uma pressão terrível. Isso é claro que com o passar do tempo volta ao normal. Mas você sabe qual que é o prejuízo de uma Bolsa, uma Bovespa, cair 4% num dia, como foi o de hoje? Qual que é o prejuízo que dá para o mercado financeiro, o mercado de commodities no Brasil? Prejuízo para as empresas, prejuízo para o mercado, prejuízo pela... A volatilidade do mercado é tamanha que tudo para. Ninguém negocia, porque como é que você vai negociar com uma volatilidade dessa? O outro detalhe que é importante, não quero nem entrar no mérito do julgamento do ministro Edson Fachin, acompanhei hoje no período da tarde, né, a decisão que ele tomou, o que ele abordou na sua decisão, e ele aborda um caso e deixando uma série de outras coisas que poderão ainda serem discutidas nesse próprio processo do Lula e que poderão voltar agora a estaca zero, ou num determinado ponto antes da sentença, pode-se aproveitar aí inclusive as provas, isso depende das decisões da Justiça, mas outros casos agora abriu para a defesa do Lula discutir outros casos em relação principalmente a esses dois casos, que é do triplex do Guarujá e do sítio lá de Atibaia. Em relação a provas, em relação à fragilidade de provas, em relação a uma série de coisas que essa defesa do Lula vem arguindo e vem intermediando há muito tempo. Outra coisa que poderá ser arguída também agora, junto com o retrocesso desse processo, é o procedimento do Moro e do Dallagnol. Essas conversas entre a Justiça, entre o juiz que julga o caso, e que foram gravadas e vazadas aí pela internet, né, essa conversa da Justiça com o Ministério Público. As combinas que aconteceram, ou supostamente aconteceram, o que está lá nesse vazamento. Esse é um outro detalhe. Agora, a insegurança política que nós temos, a insegurança jurídica que nós temos nesse país é qualquer coisa assim de espetacular, né? Olha onde está o início do processo do Lula, olha onde está a condenação do Lula, né? Olha onde está a prisão do Lula, cumprimento de pena lá em Curitiba, é solto na condicional e agora está livre.
Olha a insegurança jurídica que nós temos nesse país. E se zerar tudo isso aí? O que pode acontecer? Que exemplo que isso aí, que jurisprudência isso vai... Se bem que, falando em jurisprudência, o Edson Fachin tomou essa decisão baseado numa jurisprudência do próprio Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ele está embasado numa decisão que já foi tomada lá no Supremo Tribunal Federal. Isso vai colocar mais discussão ainda na conversa. O terceiro detalhe, Odair, e eu acho que é o que mais interessa para o povo numa situação dessa aí, é o fogo que se coloca na política do Brasil. Ano que vem nós temos eleições presidenciais. O Lula está aí de novo podendo, pelo menos podendo fazer uma oposição ao governo Bolsonaro, que vai ter gente agora, vai ter um opositor que tem a tradição de ir para o público, falar para o povo, tem um discurso muito popular, muito populista, fala diretamente com o povo, se comunica muito bem, apesar de tudo, né? Então isso vai botar um certo calor na disputa política no Brasil, pelo menos por enquanto. Quem sabe isso pode até melhorar a nossa situação atual, né? Porque aí começa a tomar decisão para melhorar a situação, a condição junto com o povo, né? Certamente. Vamos acompanhar tudo isso. A gente gira de novo o assunto, Gui, e agora a gente fala de decisão judicial relacionada a outra situação, porque desde 2003 o dinheiro da pensão da morte do marido de Madalena Gordiano, casamento que teria sido arranjado em 2001 com Marino Lopes, que é tio de Valdirene, era usado pela família Rigueira. O valor só começou a ser repassado, e em partes, para Madalena Gordiano, depois que o Ministério Público do Trabalho descobriu que Madalena vivia em situação análoga à escravidão em novembro do ano passado. Mais da metade do valor total, R$ 8.400, está comprometido em empréstimos feitos pelos Rigueira. A família foi acusada pelo Ministério Público do Trabalho de armar a união para ficarem com a pensão, mas foi absolvida em todas as instâncias e o caso agora está transitado em julgado. Ou seja, não cabe mais recurso. No relatório de apelação, o Ministério Público Federal reforça o pedido de condenação de Dalton César Milagres Rigueira, a esposa Valdirene Lopes Rigueira e a mãe de Dalton, Maria das Graças, pelos crimes contra a fé pública e falsidade ideológica. Segundo as investigações, o Ministério Público entendeu que a família simulou o casamento de Madalena Gordiano com Marino Lopes da Costa, tio de Valdirene, para que a família Rigueira ficasse com a pensão por morte que seria paga pelo INSS e Exército Brasileiro. Mas o relator do processo, o juiz Saulo Casale Bahia, entendeu que não há razões para a apelação, pois não há materialidade. Apesar de indícios e suposições, sem provas, não há como haver condenação criminal. No voto, o juiz nega o provimento à apelação, mantendo a absolvição da família Rigueira. O revisor do processo de apelação, o juiz federal Pablo Zuniga Dourado, acompanhou o voto do relator e reforçou: as evidências não são conclusivas para um édito condenatório, pois trazem inconsistências que não apontam para a certeza necessária quanto à materialidade e autoria dos crimes previstos, estelionato e falsidade ideológica, sendo a absolvição a medida que se impõe. Como o processo está transitado e julgado, não cabe mais recursos. Ainda sobre esse assunto, Dalton César Milagres Rigueira, professor universitário acusado de manter Madalena Gordiano em regime análogo à escravidão, foi demitido. Ele lecionava nas graduações de veterinária e zootecnia do Unipam. Dalton não foi demitido quando o caso veio à tona, em dezembro de 2020, pois não havia processos contra ele. É o que afirmou na época a reitoria do centro universitário. Depois o professor tirou férias e estava de licença, mas se apresentou ao trabalho neste semestre. Como há processos nas varas civil, criminal e trabalhista, nesta última, inclusive, com acordo proposto, a instituição entendeu ser prudente o desligamento de Dalton do quadro de professores. O Gui, aí nós temos novos capítulos nesse caso, Madalena Gordiano. Não, esse é o final da novela, né? Porque a questão trabalhista já foi julgada, sentenciada, acordada, né? O acordo foi aceito pela Justiça, já está sendo processado o pagamento desse acordo, e essa questão na Justiça aí, final, é o ponto final que se dá
nessa história aí da Madalena, né? E a Madalena, que se fosse revolver muito isso aí, teria que prestar contas também por ela ter participado desse golpe, porque afinal de contas ela foi lá e assinou, né? Ela poderia até ser complicada pela justiça se segue esse processo, se aceita essa apelação, se volta provas no processo. Eu não sei muito bem como funciona o rito processual nesse caso, mas ela poderia ser arguída dessa situação. Eu acho que então ficou de bom tamanho aí, principalmente para Madalena, que vai aproveitar a sua vida aí, tocar sua nova vida, né, com um dinheirinho razoável aí na mão. Muito bem. Vamos fazer uma parada rápida aqui, Gui. Na sequência, a gente vai falar da situação da Covid-19 na região. Novo triste recorde em Patos de Minas. Foram mais 23 mortes em um único boletim e a ocupação hospitalar não cede. Municípios continuam sem leitos clínicos e de UTI. A gente volta com a nossa análise da notícia, agora falando dos casos de Covid na região. A gente fala sobre Presidente Olegário. O Luiz vai colocar aí na tela para a gente, Gui. Mais uma morte em Presidente Olegário e 7 novos casos. A região não tem recebido trégua aí há muito tempo, há quase praticamente 2 meses, né? O Presidente Olegário está aliás, toda a região está numa situação de apreensão muito grande, né, André? É uma situação que deixa todo mundo apreensivo aí, e se bem que o Presidente Olegário está aí com uma situação um pouco melhor do que as outras cidades aqui do Alto Paranaíba, né? Até porque se a gente for conferir, por exemplo, comparar Vazante, que vai entrar aí na tela agora, a situação é bem pior, Gui, porque Vazante teve aí 16 novos casos e mais 4 mortes, né? O número de óbitos lá é maior e tem avançado mais rapidamente. Sim, Vazante é uma situação muito ruim, né, pelo tamanho da cidade, pela população que tem, pela situação. Né, é uma cidade que recebe muitas visitas de gente de fora, né, e não tomou as devidas providências, por isso está nessa situação. Você quer ver uma outra cidade que, comparado com a nossa região aqui, eu acho que a situação dela é a mais cruel que nós temos aqui na nossa região, que é Varjão de Minas. Ela tem 12 óbitos por uma cidade que é a menor população que nós temos aqui no Alto Paranaíba. Muito pequena a cidade, né? E por falar em situação ruim, a gente tem também aí Lagoa Formosa, né, Luiz? São 10 mortes, 10 novas mortes, 25 novos infectados e mais pessoas em leitos de UTI, nesse comparativo aí entre sexta-feira e o boletim de hoje, desta segunda-feira, Gui. Pois é, eu cantei essa bola já na semana passada, quando entrevistei aqui, inclusive, o prefeito Didi. Estava aquela coisa de segurar óbitos confirmados com óbitos suspeitos. Esses outros 14 óbitos aí vão se confirmar também como óbitos com morte pelo coronavírus. Então nós vamos ter aí 50 mortes já contabilizadas em Lagoa Formosa, coisa também que é de estarrecer, porque o município de Lagoa Formosa é um município pequeno, uma população pequena, e se descuidou demais, tanto da época da eleição para cá. O município de Lagoa Formosa se descuidou muito. Nós vimos aqui, fizemos várias matérias no jornal, aqui no NTV News. Nós fizemos matérias no meu programa de manhã, entrevistas, fizemos apelos e a população foi para a rua para fazer campanha política, depois para comemorar a vitória política, depois, no final de ano, festas em chácaras, festa disso, festa daquilo outro, e as coisas acontecendo e a cidade num movimento tremendo está dando nisso aí. Nós hoje temos, pela contabilidade mais lógica aqui, 50 mortes em Lagoa Formosa. Porque provavelmente os 14 vão ser, aí acaba sendo confirmado. Provavelmente. Né? E ainda não é uma notificação aceitável, ainda não é uma notificação que você pode bater o martelo e falar exatamente isso, matematicamente é isso aí. Muito bem, vamos falar de Patos de Minas agora, Gui.
Vamos colocar na tela também o comparativo entre sexta e hoje, Luiz. Foram mais recordes, né? Tivemos mais recordes aí, Patos de Minas com novas mortes aí. Em um único boletim, 23 novas mortes registradas entre 3 e 8 de março. Portanto, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Em poucos dias, menos de uma semana, 23 mortos. As vítimas tinham entre 33 e 95 anos e mais 183 novos infectados. Patos de Minas bate um recorde horrível, né? Uma coisa assustadora. Olha, a situação nossa, Odaí, é uma situação demonstrada nesse quadro aí. O que se não contabiliza de hoje para amanhã, nas últimas 24 horas, o que o boletim deixa de comunicar hoje, vai comunicar daqui a 2, 3 dias, e é nesse nível aí, ó, de 23 por vez. É muito para Patos de Minas. É muito para nós. A nossa situação é uma situação ruim. Nós estamos com o hospital de campanha lotado, nós estamos com os profissionais do hospital de campanha saturados, estressados, cansados, sem saber o que fazer mais para socorrer pessoas que chegam lá com a Covid e chegam com a Covid-19, chegam em estado ruim, necessitando de socorro imediato, e eles não têm como, colocam a mão na cabeça e falam, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Essa é a situação daquele pessoal que trabalha lá no hospital de campanha. Ainda vivendo momentos de que faltam equipamentos, insumos para tratar essas pessoas, faltou bala de oxigênio, que é aquele bujão, aquele cilindro com o oxigênio, não faltou oxigênio, mas faltou o equipamento para servir o oxigênio ao doente, e eles tiveram que chamar a polícia para fazer um boletim de ocorrência para tirar esse alívio, para aliviar as suas costas em relação à culpa se morresse alguém, como morreu, né? Se morresse alguém naquele momento lá por falta de oxigênio ou por falta de um recurso. Olha que situação que nós chegamos. E você vai para os hospitais particulares, estão todos na mesma situação de ocupação, todos com gente até na tampa, todos fazendo o possível para atender todo mundo, e está assim, tem uma fila, sai o primeiro da fila entra imediatamente para ser atendido no hospital. Tem uma fila do lado de fora. Em todo o hospital, aqui em Patos, tem uma fila do lado de fora. Situação nossa é terrível. Isso, eu vou complementar esse comentário, Lê, dizendo o seguinte, não adianta ficar jogando pedra em ninguém, não adianta buscar culpado nesse momento, não adianta falar que é prefeito, é vereador, é governador, é presidente da República, é isso ou aquilo. Nós temos que primeiro fazer a nossa parte, né? E essa é iminente e urgente, é não aglomerar, é ficar em casa, é usar álcool gel, é usar a máscara, é tomar todos os cuidados possíveis. Fazendo isso, depois a gente cobra de quem estiver nos devendo. Pois é, tem um dado aterrador aí nesses 23 óbitos desses últimos dias, de que ontem, domingo, dia 7, isso está lá, é público essa informação, está lá no painel coronavírus, que é mantido aí pela Secretaria Municipal de Saúde. Ontem foram 9 óbitos de pessoas em Patos de Minas, moradores de Patos de Minas, só ontem foram 9. Pois é, sabe, esse é um número que a gente deve levar em consideração. Esse é um parâmetro, a gente divulga isso aqui, eu acho até que a Prefeitura faz isso também por esse motivo, todos os sites, a imprensa faz isso, os sites oficiais fazem isso, é para alertar a população, olha, a situação nossa é terrível. E nós temos que ler essa mensagem, né? Ler essa mensagem e tomar a nossa providência. Tira o pé do acelerador. Hoje eu mostrei no programa, foi mostrado nos telejornais também, a cidade está lotada de gente por todo lado, andando de carro na rua, como se não tivesse absolutamente nada acontecendo. Pois é, a gente fala da ocupação hospitalar porque mesmo com a abertura de vagas, não há leitos em Patos de Minas. O percentual de ocupação está além do limite e é justamente disso que a gente está falando. Né? Pois é, sabe, não tem mais. Eu pergunto só o seguinte, para a gente encerrar, né, essa conversa em torno dessa situação nossa aqui. É uma fila que está acontecendo,
que tem lá nos hospitais particulares, que tem no hospital de campanha, com gente morrendo na própria fila. E é nessa fila que você pode se inserir seu pai, sua mãe. Você quer entrar nessa fila? Se você quiser, proceda-se a qualquer jeito. Mas se você não quiser, tome todos os cuidados, previna-se, não aglomere, né, e tome os cuidados para evitar a contaminação. Esse é o primeiro caminho. Muito bem, com essa a gente encerra por aqui, Gui. Obrigado pela sua participação e a gente se encontra amanhã. Amanhã estarei aqui. O NTV News volta amanhã às 19 horas com mais uma edição para você aqui na tela da NTV. Boa noite e até amanhã. Boa noite.